Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Beta, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu fui intuída pelos meus mentores a trazer essa mensagem aqui para vocês sobre pro que você está pronto, pronta, preparado, preparada para encarar daqui para frente, né? Quais são as surpresas, as novidades, o que o universo, a vida, a espiritualidade, os seus mentores, os seus guias estão preparando para você nesse momento, né? Algo que você já vem se preparando há muito tempo, que você vem esperando para que aconteça. Então, vamos ver aqui quais são os próximos passos, né? O que está para se materializar, o que está para acontecer, para que você tem que ser preparado durante tanto tempo aí, durante a sua jornada, tá bem? Vamos lá? Bom, a gente tem 3 opções aqui para vocês se conectarem, tá? A gente tem aqui a opção número 1 desse deck aqui. Temos a opção número 2 desse deck aqui. E a opção número 3. E aí vocês se conectem com uma das 3 opções, tá bem? Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Vou dar início aqui. Deixar a opção 3, eu sempre confundo, a 2 é 3. Essa daqui é 3, essa daqui é a número 2. E eu vou dar início aqui com a opção número 1, com a mensagem sobre o que está para ser materializado. Naipe de paus de novo. Por favor, mentores do universo, o que o grupo 1 está se preparando, quais são os próximos passos, quais são as novidades. A gente vem falando aqui sobre atitude, sobre valor, sobre agir de acordo com o que é correto, sobre o que é justo para atingir os objetivos. Mais uma vez o naipe de paus. Aqui fala que pode ser, muito provável, que vai te dar um ciricutico do nada e você vai iniciar alguma coisa que tem muito valor, alguma coisa que tem tudo para ser concretizado, alguma coisa que é sólido, que é justo, que é palpável e que é justo você, é teu por merecimento, tá? Então se você tá passando por um momento que você tá assim, poxa, caramba, meu momento nunca chega, eu faço e nada acontece, é porque você tá agindo de acordo com os seus valores, tá? E aqui pode ser que tenha uma revisão do que você acha certo e errado, do que é justo, do que é correto. Porém, aqui, deixa eu entender do que se fala essa carta aqui. O que está falando nessa carta? Eita, essa carta aqui. Então, aqui acontece que muitas vezes você quer agir de acordo com o que você acha que é justo e às vezes você acaba pesando a mão. Como assim, Beta, eu peso a mão? Às vezes acaba sendo autoritária para conseguir aquilo que quer. Não, eu acho que tal coisa é justa e eu vou agir de tal forma porque é justo, doa quem doer. E aí você acaba pesando a mão. E aí tem aqui uma questão de autoridade de uma forma tóxica, tá? É tanta vontade de fazer uma justiça acontecer, e essa justiça que você quer, ela vai acontecer. Porém, é tanta vontade de que isso aconteça no teu tempo, do teu jeito, que você pode usar de meios não muito legais. Deixa eu entender melhor isso daqui. Porque você querendo tanto defender alguma coisa, os teus sentimentos, você querendo se fechar tanto no teu casulo emocional,
Mas quanto mais você se fecha no teu casulo emocional, mais você sofre, mais você se fere e mais você quer mostrar para os outros que você tá por cima. Então aqui fala sobre agir de forma justa com você mesmo. É o que é justo para você e não o que é justo para o mundo, para a sociedade, certo? Então aqui fala sobre, muito em breve, você analisando muito isso. Muitas vezes o que é justo para você não é a balança de justiça do outro, né? Vai muito da criação de cada um, da visão de mundo de cada um. Então tem que ver direitinho aí, nisso de querer fazer justiça a todo custo, talvez você pode estar sendo injusto, injusta com uma outra pessoa, com uma outra situação. Aqui fala sobre uma libertação também. Existe uma questão de se libertar dessa necessidade de estar certo o tempo todo. Você se fere muito cada vez que você quer que valha só a tua opinião. Aqui fala sobre um trabalho em conjunto, sabe? Um trabalho em equipe, sobre escutar o outro. Ok, fulano, eu acho que tal coisa é certo. O que você acha? Tal coisa também é certa? Você acha que a gente pode entrar num caminho do meio, um meio termo e fazer ser legal pra mim e pra você? Né? Que aí todo mundo sai ganhando. Aqui fala muito sobre isso, sobre entender muito o lado do outro. Aqui fala sobre questões familiares, tá? Pode ser que você esteja lidando com pessoas que têm uma visão de mundo que foi herdada da família, que é completamente diferente da tua visão de mundo. Os teus valores é completamente diferente aqui de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica. O que tem valor para você não é a mesma coisa que tem valor para o outro. Para algumas pessoas é de extremo valor, sei lá, comprar uma Gucci, uma bolsa Gucci. E para o outro é de extremo valor ter uma caminha quentinha e um chuveiro com água quente para tomar um banho e dormir no final do dia, sabe? Às vezes isso é muito mais valioso do que uma bolsa Gucci para uma pessoa, por exemplo. É um exemplo, tá? Porque o que tem valor aqui, real valor, vai muito de cada um. E aí você vai conseguir, com o tempo, perceber que varia muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Eu acho que no trabalho eu tenho que agir de tal forma e o outro funcionário, meu colega, acha que não, que tem que agir de outra forma. Porque o curso que eu fiz me ensinou de tal forma. Porque o tal curso que outra pessoa fez ensinou a agir de tal forma no trabalho. É um outro exemplo. Então tem que ter esse reajuste aqui, a vida te dando isso, essa oportunidade de enxergar pelo ponto de vista das outras pessoas. Você, por não querer enxergar pelo ponto de vista de outras pessoas, você acaba sofrendo porque você quer estar certo o tempo todo, e aí você se fecha, aí você fica meio amargurado lá, você e você mesmo, sem se abrir para conversar, para interagir, porque você é incompreendido, porque ninguém te entende, porque ninguém te ampara, sabe? É se abrir para entender o ponto de vista das outras pessoas. Bom, essa é a leitura do grupo 1. Gratidão. Agora nós vamos para a leitura do grupo 2, que estaremos falando sobre quais são as bênçãos, as novidades, os caminhos que a espiritualidade e os seus mentores estão trazendo para você nesse momento. Já começamos aqui com a carta do mundo. Nossa, aqui
a espiritualidade bem presente. Não que na primeira não estivesse, mas é que é alguma coisa relacionada à tua forma de se relacionar com o espiritual, uma conexão espiritual, uma conexão de alma. Bom, aqui fala sobre um trabalho com a espiritualidade, tá? Com certeza. Estamos falando aqui com bruxinhos, bruxinhas, a galera do reiki, não sei, padre, freiras, pastores, missionários, monges, não sei. Um grupo de pessoas que faz algum tipo de trabalho, pode ser um trabalho voluntário, um trabalho em cima da espiritualidade, alguém se lapidando espiritualmente e percebendo algumas conexões. A espiritualidade colocando no teu caminho conexões que te fazem compreender e avançar em algum trabalho. Se você faz... o carro da polícia passando. Se você faz algum trabalho espiritual ou faz parte de algum grupo espiritual, algum laço vai ser estreitado. Existe essa palavra? Vai ser estreito, você vai ficar mais próximo de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica que vai te fazer lapidar em si um trabalho interno, que você já está caminhando sobre isso, você já está construindo muita coisa. Porém, aqui a espiritualidade te leva para uma certa liberdade de pensamento. Assim, sabe quando você conhece alguém, ou um grupo de pessoas, e que você pode falar qualquer bobajada? Você pode ser você mesmo. E a partir dessa bobagem que você fala, um raciocínio ele é elaborado. Por exemplo, você chega e fala, você viu tal coisa, eu acho tal coisa sobre tal assunto. Você lança ao vento um assunto. Epa, o Jack caiu. Você lança um assunto aí ao vento e alguém fala, não, mas você sabe que por esse ponto de vista tem um pensador, tem um filósofo que fala, que se baseia sobre isso que você se falou de tal forma, sabe? É isso. Aqui fala sobre conversas mais filosóficas. E você compreendendo com essa conexão que não é bobagem o que você fala, o que você pensa. Que a partir de uma fagulha de pensamento muitas coisas podem ser desenvolvidas. Aqui a gente está falando sim sobre um pensamento inicial que tem tudo para prosperar e acontecer da melhor forma. Aqui fala sobre iniciar um projeto. Aqui a gente também fala sobre relacionamentos amorosos, tá? Aqui a gente também fala sobre casamento, sobre união de almas, né? Esqueci o termo que fala, não é alma gêmea, não, esqueci, mas assim, é uma conexão muito profunda em um relacionamento, sabe? É como se você reconhecesse essa pessoa. Pode ser que você conheça essa pessoa de outras vidas, tá? Então, pode ser alguém, um amigo, um familiar, não tá muito pra cara de familiar não, mas um amigo, um grupo de pessoas, uma parceria legal, mas também pode ser um casamento, que pode vir a ser um casamento, que pode vir a ser uma relação estável, tá? Aqui também fala que se alguém aqui já tá num relacionamento e que esse relacionamento é um relacionamento muito livre e que aí é importante conversar sobre o que você entende por relacionamento e o que essa pessoa entende por relacionamento. Né? Porque cada um tem o seu parâmetro. Relacionamento é se encontrar todo fim de semana para ir no cinema. Relacionamento é dormir de conchinha. Relacionamento é mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, cada um tem a sua concepção de relacionamento. Relacionamento pode falar mentira. Não, no meu relacionamento eu não quero que fale mentira. Pode falar uma mentira pequenininha. Não sei. Minta, mas não deixa eu descobrir que você tá mentindo. Não sei qual é o acordo aqui. Aqui a gente não tá falando de mentira no relacionamento, é só um exemplo que me veio. Mas aqui fala sobre acordo e sobre conversar, sobre que tipo de relacionamento você quer pra sua vida.
E isso vai te dar muito mais liberdade. Talvez você pense assim, poxa, se eu colocar ali o que eu acho sobre o meu relacionamento, pode ser que essa pessoa fique com o pé atrás, pode ser que dê ruim, mas é que falar que não, que vai te dar uma certa liberdade, assim, ufa, que bom que eu falei o que eu acho, o que eu quero, o que eu espero dessa relação. Isso estreita cada vez mais o relacionamento. É um trabalho em conjunto mesmo, tá? É um trabalho em conjunto nessa relação. Aqui tá muito com cara de novo relacionamento. E que tem tudo pra ser um relacionamento feliz, tá? Ou um novo relacionamento ou um relacionamento que você já esteja e que vai ter um novo início. Mas eu não estou falando de relacionamentos complicados, confusos, não, tá? Aqui é um relacionamento que tá bem, que tá leve e que precisa de alguns ajustes, tá? A gente não tá falando de relacionamentos complicados e tóxicos, não aqui nesse caso, tá? A gente tá falando de relacionamentos leves, tranquilos, mas que precisa de alguns ajustes. E assim, você acaba percebendo que ser justo, ser verdadeiro, verdadeira, só faz aumentar a conexão e o sentimento. Porque quando se fala coisas sem muito entender, fala por falar, as coisas ficam. O relacionamento fica meio truncado, meio complicado, quando você age muito sem pensar, né? Sem ter esses pequenos ajustes aqui, a manutenção do relacionamento. Sabe a manutenção do relacionamento? Que tá tudo muito bem, mas falta ali alguns ajustes. Então, se você tem alguma dúvida sobre se essa conversa vai ser interessante acontecer, sim, é interessante. Tanto para você quanto para a pessoa. Tanto para você quanto para a pessoa. É interessante que essa conversa aconteça. Tá bom, meu anjo? Obrigada. Gratidão. Até a próxima. Agora nós vamos para o terceiro grupo de pessoas. Vamos lá sobre quais são as mensagens que a espiritualidade tem para o seu momento, quais são as bênçãos que estão a caminho, qual é a nova fase que está para se iniciar aí. A gente tem falando aqui sobre desafios, tá? Sobre decisões importantes, sobre um desafio. Aqui fala que a tua intuição já tá gritando com várias bandeirinhas vermelhas. Ei, tome, seja racional nessa dificuldade aqui, porque aqui a gente está falando sobre uma dificuldade, mas uma dificuldade que vai ser superada, tá? Já te adianto falando isso aqui. É alguma coisa que você já está tentando há muito tempo, sabe? Aquele lance de tentativa, erro. Eu tento, aí dá errado, eu vou lá e tento de novo, e vou tentando. E aqui fala que é esse mesmo caminho, tá? Esse mesmo caminho. Aqui fala que às vezes ser impulsivo, você encontra, você impulsiona alguma coisa sendo impulsivo, mas ao mesmo tempo você não sabe o que fazer logo em seguida. Aí você tenta clarear a mente, as ideias para... aqui fala sobre um certo pesar muito grande mental, sobre não saber o que fazer, sobre uma tendência a estar num quadro um pouco depressivo aqui.
Aqui parece que alguma atitude que foi feita de forma impulsiva vai gerar uma chateação muito grande. E aqui nós estamos falando sobre relacionamentos, tá? A gente pode estar falando de relacionamento amoroso, ou de uma parceria, de uma amizade. Mas aqui fala sobre escolha, muito claro que é sobre uma escolha. Aqui fala que é sobre avançar em direção a relacionamentos que te fazem bem. É sobre ser racional sobre as tuas relações. A sua intuição já está te falando que precisa ser tomada uma decisão. Na verdade, você já está decidido, você já está decidida, tanto emocionalmente quanto mentalmente. Só que mesmo você já tendo essa decisão aí na sua mão, é que você não sabe o que fazer com essa decisão, né? Tipo, eu sei que eu quero fazer sobre essa relação, mas ao mesmo tempo, e agora? Né? Falta um pouco de coragem aqui. Mas é algo que você já tentou durante muito tempo. Você já tentou equilibrar as coisas. Mas aqui fala muito sobre esse momento do teu poder pessoal. Tipo assim, olha, já tentei de tudo, não tô me sentindo bem, a minha intuição tá gritando que não devo fazer isso, que não tá legal. E quanto mais você tenta consertar essa relação, pior é, mais você sofre. Aqui a gente está falando sobre um fim de ciclo, sobre você se libertando de alguma coisa aqui. A gente está falando sobre um fim de ciclo, você se libertando de uma relação. Ah, Beta, eu tô num relacionamento, eu vou terminar esse relacionamento? Não necessariamente, só se você quiser. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Faça o que tu queres, a decisão é sua. Aqui a gente está falando sobre uma relação que não necessariamente é um relacionamento, tá? É uma relação, um vínculo que você tem, em que quanto mais você tenta consertar essa relação, pior é. E a sua intuição já está falando, intuitivamente você já está decidido a cortar isso. Por quê? Tá atrapalhando a tua autoestima. Aqui também tem muita cara de pessoas que pediram a espiritualidade por justiça, por um caminho, por uma intuição, né? Por favor, espiritualidade, por favor, Deus, coloca no meu coração se essa relação é interessante, se esse vínculo é interessante. Aí, aquilo que você já tinha certeza e pediu uma confirmação, mais confirmação você teve. Mas aqui fala que é fim de um sofrimento, tá? Parece que você tá com medo de sofrer com a finalização de algo, mas estar nisso vai te dar... Você vai sofrer muito mais estando nessa situação do que se libertando. Aqui a gente tá falando também sobre uma questão de imaturidade emocional, tá? Existe uma certa imaturidade emocional aqui. Vou virar essa carta porque tem... O YouTube pode me censurar. Mas aqui a gente está falando sobre uma imaturidade emocional muito grande. Que provavelmente está falando da parte da pessoa, ou a gente pode estar falando também de você, que está aprendendo a lidar com as próprias emoções. Aqui a gente está falando também de uma carência. Você não quer desapegar dessa amizade, desse relacionamento, desse vínculo, dessa sociedade, por carência emocional. Mas estar nessa relação, nesse vínculo, nessa parceria, te dói muito mais do que não estar nessa parceria. Então, escute aí com carinho e atenção a tua intuição sobre isso, tá bem? Bom, meu anjo, muito obrigada. Até a próxima. Essa é a sua leitura. Tchau.